Boa noite, gente. Obrigado à casa pelo convite. É muito bom estar aqui. Parece que faz tanto tempo que eu não venho aqui, não é? E eu fico muito contente, não só de todos estarmos aqui, mas de ver jovens na plateia. Vocês, jovens, têm chance de serem felizes logo, se já não são. De serem felizes mais tempo encarnado. Então, eu fico muito contente com isso. Bem, eu acho fundamental que a gente crie dentro de nós alicerces para viver. Tudo precisa de alicerce. Toda construção precisa de alicerce. Nenhum edifício para em pé sem alicerce. Qualquer árvore frondosa tem raízes importantes. E nós? Quais são as nossas raízes? Quais são os nossos alicerces? Aquilo que na hora da tempestade, na hora do vento, ou sem vento, a gente se mantém de pé. Será que a gente sabe? Aonde a gente se agarra na hora das convulsões do ambiente? A gente precisa cuidar das raízes, dos alicerces. E eu estou falando do quê? Eu estou falando dos conceitos. Eu estou falando da nossa forma de ver a vida. Eu estou falando daquilo que a gente considera verdadeiro. Enfim, daquilo que a gente, muito mais do que acredita, daquilo que a gente sabe que é. Eu entendo que estes são os alicerces que todos nós precisamos. Na hora que tudo me é tirado, os alicerces ficam. E eles me mantêm. Se eu não os tiver, eu vou me sentir uma folha ao vento. Que o vento leva para onde quer. E parece que isso não é bom. Que ele me leve para onde ele quer. Porque eu preciso de um rumo. Eu preciso saber o que é aquilo que me dá segurança. 100% da população humana busca segurança. E aonde ela está? O que ela é? Eu entendo que ela está nos alicerces. Nas grandes verdades que a gente acredita. Verdades que a gente precisa, convicções que a gente precisa checar constantemente, como o construtor que vai lá no alicerce do edifício e vê se não há rachaduras, se não há infiltrações, se não há problemas. Periodicamente, a gente precisa testar os alicerces. A vida faz muito isso. Ela dá pequenos problemas para ver se está tudo firme, se os alicerces resistem. E depois, as grandes tempestades. Porque, da mesma forma que no período de um ano as tempestades virão. Alguém duvida disso? Não, né? Muito bem. Na vida também. Porque tudo são ciclos. É um processo. Da mesma forma que as 4 estações passam, há estações na nossa vida também. E de forma geral a gente entende que há outras estações da nossa vida se chamam infância, adolescência, vida adulta e velhice. Aonde encontrar segurança nestas estações? Existe jeito? Alguém me pergunta. Sim, sem dúvida. Sem dúvida alguma que sim. Mas elas não virão sem que a gente as busque, sem que a gente as procure. E nós precisamos disso. Penso eu que a gente precisa disso. Mas eu gostaria de, novamente, como da última vez, fazer algo diferente hoje. Eu gostaria de fazer uma coisa que eu já fiz mais de 20 vezes nos últimos 2 anos, e parece-me que vocês gostam. Certo? Como que é o que eu pretendo? E vocês convido-os a participarem.
dentro dos nossos corações, é muito comum, muito natural, que a gente tenha algumas angústias de vez em quando. Tomara que só de vez em quando. Não é? E muitas vezes essas angústias, elas são como se fossem obstáculos, né? Parece que a gente se vê num beco sem saída, parece que a gente não sabe qual deve ser o próximo passo, parece que a gente se vê meio encurralado. Mas para tudo há respostas. Respostas. Não respostas só. Né? E eu acho que a gente poderia conversar sobre isso. Por isso que o tema dessa palestra chama-se O que te perturba? Eu convido alguns de vocês, que não vai dar tempo para todo mundo, a nos contar o que te perturba, o que aflige o seu coração, sem entrar em detalhes pessoais, sem necessariamente citar nomes. Quem quiser, é claro. Senão eu vou ter que contar as minhas angústias para vocês. Tá certo? Também as tenho, evidente. Não é? Para que a gente possa conversar sobre, para que eu possa apenas dar a minha opinião, numa tentativa de conectar aos grandes princípios do Cristo e da doutrina espírita. Porque essas duas entidades, né, o Cristo e a doutrina espírita, porque a doutrina espírita não é uma pessoa, né, eles têm muitas respostas e é possível pensar que eles têm todas que a gente precisa. Alguém gostaria de dizer o que perturba o seu coração? Eu torço por um dia que me digam: nada perturba o coração da tua vida. Vai ser um dia muito feliz. Muito feliz. Torço por um dia que um jovem, bem jovem, me diga. Pergunte, Paulo. Hoje há uma ansiedade para saber se o caminho do serviço de Cristo diretamente um pouco de religiosidade, religião, e tudo que nós estamos vendo nesse crescente, uma polarização que está no caminho realmente de seguir sobre Cristo. Então essa ansiedade, você entende? De compreender isso tudo que está acontecendo nesse universo paralelo conosco. A sua pergunta é muito ampla, né, Paulo? A nossa ansiedade, acho que esse é o grande ponto, né? O Paulo, então, para que todos possam ouvir, que nós vivemos ele disse, veja se eu estou traduzindo corretamente, Paulo, que nós vivemos uma crise de ansiedade. Todos nós. Que o contexto, o ambiente que a gente vive, a forma como a sociedade está, o mundo está, as notícias nos causam medo. Que é o que gera ansiedade. Certo isso? Talvez isso esteja no coração de quase todo mundo. Sei que em alguns corações esse não é o grande tema, mas eu sei que isso mexe conosco. Há tanto a dizer sobre isso, estou escolhendo aqui por onde começar. Um dos maiores e mais importantes pilares da nossa vida, um dos mais importantes alicerces que eu entendo que precisa estar na nossa vida, chama-se convicção de que nós somos amados e, portanto, cuidados. O medo do futuro indica a todos nós que existe uma rachadura nessa convicção, que existem dúvidas ou uma incompreensão sobre como o Pai age para conosco, para com cada um de nós.
fala, no meu entendimento, isso é para discussão, de que talvez a gente não tenha incorporado na nossa forma de viver o que significa duas coisas também absolutamente fundamentais que precisam estar no nosso alicerce. Eu sou imortal. Isso é sumamente importante. Mas a gente tem medo de morrer. Isso é ilógico. Isso não faz sentido. Eu tenho medo do futuro sendo imortal. Percebam que essas duas coisas não combinam. E a segunda coisa que precisa ser um alicerce profundo: eu sou filho de Deus. Essas duas questões últimas que eu coloquei estão nos princípios da doutrina espírita. Nem são mais discutidas, nem são mais faladas. E se são princípios, elas são alicerces. Precisam ser alicerces da nossa vida, e não somente da filosofia espírita. Porque isso muda a forma como a gente vai viver a vida. O mundo vai acabar. Tudo bem. Qual o problema? Qual o problema verdadeiro do mundo acabar? Vai pegar fogo, vai explodir tudo. O que vai acontecer de grave? Diga. Já que há tantas moradas na casa do Pai. O que vai acontecer? Nosso corpo vai desintegrar? O que isso nos afeta? Muito pouco, de verdade. Não estou dizendo que isso vai acontecer. Mas se acontecer, se isso estiver nos planos divinos que eu desconheço, eu continuarei vivo. Eu continuarei amado, cuidado. Nada do que é realmente importante vai mudar. Estou sendo muito simplista? Não é assim que é? Pelo menos eu entendi assim. Então, se eu sou assim amado de uma forma até incompreensível, porque o amor do Pai não dá para entender. De tanto que ele é. Não só de quantidade, mas de qualidade. Eu faço parte de um plano, nós fazemos parte de um plano divino. Não existe ponta solta. Quanto a vós, até os fios de cabelo são contados. Olha o nível de cuidado que isso significa. É milimétrico o cuidado. Se os nossos pais se preocupam conosco, porque a gente imagine o Pai que é infinito em tudo, inclusive no cuidado e no amor. Ninguém precisa ter medo. Ninguém. Então, vivemos sim, e eu acho que muitas gerações viveram num clima mundial extremamente conturbado. Antes a gente não sabia que não tinha notícia mundial. Agora a gente sabe tudo em qualquer lugar. E parece que está tudo terrível. Mas talvez outros tempos, onde ninguém sabia de ninguém, era muito mais terrível. No começo do século XX, 30 milhões de pessoas morreram de fome. Quem soube disso na época? Talvez quase ninguém. 30 milhões morreram de fome na China. 30 milhões é gente, hein? Quem que se espantou com isso? Algumas pessoas que viram isso acontecer lá na China. Os restos dos países ficaram sabendo de nós. Me parece um período muito mais terrível. Então, confiemos. Confiar é uma escolha. Você escolhe confiar. Se você precisar de todas as informações para confiar, você não precisa confiar.
Então, olha só, a sua pergunta foi fantástica, Paulo, porque você permitiu que eu citasse 3 das mais importantes premissas, 3 dos mais importantes alicerces que todos nós precisamos para viver bem. Eu sou profundamente amado e, portanto, cuidado, todos nós, sem exceção. Não importa as bobagens monumentais que você tenha feito. Continua da mesma forma, porque é um alicerce, é um princípio, é incondicional. Não depende do que eu faço, não muda com a minha forma de ser. Eu sou amado, ponto, final. Não há continuação dessa frase. 2, eu sou imortal, ponto, final. Nada mudará isso. Eu não sou meu corpo. Isso é muito importante. 3, eu sou filho de Deus. Isso significa tanto que a gente vai demorar muito tempo para compreender um pouco. Essa é uma resposta, Paulo. É uma resposta, gente? Percebam a importância do alicerce? Então, se houver convulsões mundiais, evidentemente eu tenho coisas a fazer sobre isso. Mas eu posso viver isso, se não sem medo, com muito menos medo. Porque o máximo que pode acontecer é que meu corpo pare de viver. E isso é bem pouco importante. Ok? Obrigado. O Paulo fez um aquecimento. Agora vamos ver. Oi. Quer o microfone? Eu acho que dá Dá. Eu sou da cidade de Araras. Seja bem-vindo. Eu sou 69 anos de idade, sou espírita desde que eu nasci. Eu sou da era espírita. Tive a satisfação de conhecer a história do Paulo Franco. E eu estou dizendo isso daqui porque o ponto de vista que eu vou expressar aqui talvez possa imaginar que eu estou colocando em dúvida, né, aquilo que é exposto na doutrina espírita nos tempos atuais. Mas você pode colocar em dúvida. Sim. Todo mundo está autorizado. Eu me lembro que quando eu era criança, né, era comentado até em casa pessoas de uma outra doutrina, né, dos testemunhas de Jeová, eles costumavam marcar datas para o fundo do livro. Ao dia, o Jeová fazia a interpretação da Bíblia e marcava uma data para o fundo do livro. Né? E, obviamente, que quando chegava a data e nada acontecia, aí marcava a data. O que me preocupa é que você mesmo fez uma pergunta no início da sua palestra, né? Alguém duvida, né? Quase que eu levantei a mão, né? E você falou, daqui a um ano, né, vai acontecer, lembra que você falou no começo? Né? Então, eu acho que, acredito, nós estamos numa mudança de categoria planetária, né? Tem até a previsão do Chico Xavier que até 2057 o planeta será um planeta regenerado. Bom, eu acredito que do jeito que as coisas estão atualmente, é muito difícil que 2057 seja um mundo regenerado, a não ser que aconteça uma catástrofe muito grande. E aí, de repente, a sua afirmação pode estar correta. Né? Mas eu vejo também na internet, né, frequentemente, dizendo assim, mês de junho, né, vai acontecer, e passa junho, como já passou, nada aconteceu. Agora, mês de julho, é o mês que nós estamos, esse vai ser o mês, entendeu? E num site chamado EQM, que é a experiência de quase morte, né,
fulano foi para o outro lado e recebeu essa informação. Então, isso me preocupa muito, porque, claro que a gente sabe que são chegados os tempos, mas o próprio Cristo falou que ninguém sabia a data. Então, gostaria de saber de onde vêm essas informações que o julgo até privilegiadas, né, para dizer, ó, vai acabar, vai acontecer isso, e vai ser tal dia. Né? A gente vê aí os bilionários do planeta montando bunkers, né? Porque, obviamente, eles sabem de alguma coisa que vai acontecer e pretendem se esconderem. Né? E no próprio Apocalipse diz que aqueles que estiverem enfiados embaixo da terra, eles vão pedir a Deus que o mundo desabe sobre eles. Aí leva a pensar, né, sobre esses acontecimentos. Mas o que me deixa temeroso é esse negócio de marcar data. Aquilo que você falou de um ano, você tem alguma informação que pudesse passar para a gente? Essa é a minha pergunta. Você falou, alguém duvida? Quase eu levantei a mão. Primeira vez que eu venho aqui, vamos ouvir primeiro. Eu não entendi por que uma data te perturba. Você quer uma data ou não quer? Porque uma data me perturba por um motivo muito simples. Quando chegar a data e nada acontecer, a gente fica desmoralizado. Eu gosto desse termo de Jeová. Então, eu acho que o Espírito não pode ir para esse lado. Vamos marcar a data aí. Que quero avisar que não sei o quê. Perfeito. Entendo. Acho que eu entendi. Essa é a minha lista. Ok. Desculpe. Não há o que desculpar. Não há o que desculpar. O seu tema é muito interessante. É muito curioso que a gente diga que o Espiritismo fala algo. O Espiritismo só fala o que está nas 5 obras de Kardec. Ponto final. E obras complementares. Só. Quem fala são as pessoas espíritas. E assim, eu acredito no que o Cristo diz. Ponto final. Por quê? Porque ele não erra. Porque ele é Cristo. Você disse que Chico fez uma previsão. Os meteorologistas também fazem a previsão. A previsão é uma probabilidade. Há uma chance, há muita chance, ou há pouca chance de acontecer algo amanhã, ou depois da manhã. Nenhum diz com certeza. Por quê? Porque o conjunto de variáveis, de elementos, interferem se aquilo acontecerá ou não. Quem sabe? O Pai. Esse é um ponto. Outro ponto que eu acho que nos interessa mais é: não é possível desmoralizar o Espiritismo. É possível que os homens que falam se desmoralizem. Então, nós que ouvimos os homens, mesmo espíritas, mesmo famosos, mesmo importantes, mesmo extremamente nobres, como Chico, como Divaldo, por exemplo, eles são falíveis. Kardec é falível, me desculpe. Porque ele não é Cristo. Ele mesmo, definindo o que é ser Cristo e o que não é, a escala dos espíritos, certamente não se colocou como espírito perfeito, que não é errado. Certamente porque ele tinha senso, bom senso. Então, por isso que o questionamento equilibrado, a dúvida, a busca, a pesquisa é extremamente importante para a nossa própria evolução, para a nossa própria ampliação da nossa consciência. Então, quando, seja quem for que diga, eu preciso pensar no que ouço, e muita coisa eu posso e talvez deva descartar. Eu preciso saber, eu estou dando a minha opinião, se aquilo que eu estou ouvindo é importante para mim ou não, e por quê. Isso tem a ver com a resposta anterior.
O que vai acontecer no futuro é importante para mim hoje? Não. Não é importante. O que é importante para mim é o que eu vou fazer hoje. Ou eu estou fazendo hoje. Porque é isso que determina o meu futuro. E o que determina o futuro da humanidade? O que ela está fazendo agora. Porque é da lei que, ao plantar hoje, eu colho amanhã. O futuro está sendo determinado pelo que eu faço hoje. Por isso que é muito interessante quando as pessoas dizem que não sabem qual vai ser o seu futuro. Tem que saber. Tem que saber. Talvez seja evidente que você não vai saber onde você vai estar, que roupa você vai usar, que corpo você vai ter, mas esses são detalhes sem importância. Mas, se eu sei o que eu estou plantando hoje, obrigatoriamente eu preciso saber como eu vou estar amanhã. O que vai estar dentro de mim amanhã, o que eu estarei colhendo, porque é da lei matemática que seja assim. Então eu entendo a sua preocupação de desmoralização. Mas quem ousa falar determinadas previsões que arriscam a sua própria credibilidade? Não a doutrina. Não a doutrina. Isso me acalma quando eu ouço algumas coisas como você ouve. Isso me acalma. A doutrina continua inatacável, porque não foi ela que disse. A gente precisa, todos nós, gente, separar com muito rigor a doutrina espírita dos espíritas. Nós, espíritas, cada vez mais a gente percebe que somos, e eu incluo, profundamente necessitados da doutrina. Nós precisamos profundamente do remédio, porque estamos doentes. Talvez, e aí é uma opinião bem particular, nós sejamos os mais doentes de toda a humanidade. Porque a bondade do Pai nos aproximou do nosso remédio de uma forma intensa. Porque quem não precisa de remédio não está doente. Ou tão doente. E quem precisa muito está muito doente. Que somos nós. E é por isso que a gente percebe diversos e naturais desequilíbrios no movimento espírita e entre nós espíritas. Coitada da doutrina, se ela se desmoralizasse pela minha conduta, que é imperfeita. Coitada da doutrina. Que bom que ela não precisa de mim. E eu que preciso dela. Então, minha sugestão, fique em paz. Fique em paz. Porque a doutrina continua inatacável. Ela seria fragilizada se a gente descobrisse uma incoerência. Isso arracharia talvez de cima e embaixo. Se a gente descobrisse algo que fosse contra um princípio universal. E parece-me que isso não foi descoberto até hoje, pelo menos não foi. Do resto, eu escuto e pergunto, isso é importante para a minha felicidade? Não. Eu deixo ele embora. Eu convidaria a fazer a mesma coisa. Para que a gente não sofra. Vou falar diferente. Para que a gente escolha pelo que sofrer. Algumas coisas eu não quero sofrer agora. E nem preciso. Graças a Deus. Espero ter respondido. Muito obrigado. Esse tema é importante, porque eu sei que está na cabeça de muita gente. Nós tivemos duas pessoas corajosas. Hã? Oi, Edgar. Oi. Em relação à pandemia, eu esperava que, com o acontecido, no momento que muita gente tinha medo de morrer, falar abertamente, eu moro num condomínio, muitas senhoras, elas ficavam muito presas às notícias ruins que mostravam na televisão. Eu, em contrapartida, nem em casa ficava. Foi quando eu decidi nunca mais assistir televisão aberta. Eu escolho o que eu quero assistir. Mais passado o período da pandemia, onde a gente ajudou muita gente, no sentido de
é solidário, tem comunidade, não vai em mercado, pode comprar um pão. Eu e mais 2, 3 pessoas do meu condomínio fazíamos isso. Passada a pandemia, tive até um episódio que as pessoas me deram cartinhas para levar Nossa Senhora, algumas pessoas foram agraciadas, mas passado também esse período, as pessoas ficaram, eu percebo, um pouco piores. Não sei explicar como, mas eu achei que aqueles que não morreram ficariam um pouco melhores, pessoas melhores. E pelo contrário, por experiência, eu vi pessoas piorarem e mostrarem um lado muito mais ruim. Gostaria que você falasse sobre isso. Para alguém nascer, alguém que está grávido, né? Grávida, né? De preferência. Isso significa que para um evento, e aí podemos usar para a pandemia, para que alguém melhorasse, ele está grávido dessa pandemia. Está em um processo já anterior de melhoria, para finalmente desabrochar. Nenhuma flor desabrocha de repente. Tem que ter o começo, né? Do botão fechado, fica ligado. Tem que ter o botão. Então, a expectativa, e não é só sua, que muitos de nós tivemos, não, com a pandemia a humanidade vai melhorar. Por quê? Por que melhoraria? A Segunda Guerra Mundial, não sei se melhorou muita gente. Foi muito pior do que a pandemia. Milhões de pessoas morreram. Muitos milhões. De uma forma, não vou dizer pior ou melhor, não importa. E aí tem outro ponto importante. Por que a gente acha que morrer é ruim? Gente, por que a gente acha que morrer é castigo? A gente deseja que quando tem pessoas que a gente não gosta nem um pouco, que morra. Isso é ruim para ela? Então, o que você esteja desejando um bem, ela vai voltar para casa, vai se libertar, né? Eu acho que você está desejando que ela fique bem. Por que a gente pensa que morrer é ruim? Né? Você percebe que são formas de ver que não são estimuladas pelos reais conceitos da doutrina do Cristo. Inclusive, o Cristo e a doutrina vêm nos dizer que nós estamos aqui de passagem. E estamos aqui numa escola. E nessa escola existem exercícios. A pandemia foi um exercício. Algumas pessoas que já estavam estudando bastante, passaram. Outras pessoas estavam meio folgadas, não aconteceu nada. Continuaram no mesmo nível, não aprenderam nada, ou então ficaram talvez preocupadas, nossa, eu preciso estudar. Só. Então, é muito curioso que está, na maioria de nós, a ideia, e é juntando a sua pergunta com a dele, que a evolução vai acontecer mediante tragédias. Tragédias que a gente dá esse nome. Que vai acontecer por conta de grandes dores coletivas. As dores coletivas têm apenas uma característica, que é um monte de gente sofrendo junto. Só isso. Mas cada um sofre de um jeito absolutamente particular e específico. Não há duas dores iguais. Eu posso morrer de AVC igualzinho a outra pessoa. E eu morri de uma forma única. Então, gente, apesar do Apocalipse e de outras partes da Bíblia terem passagens intensas, não se esqueçam do momento que elas foram ditas, essas palavras. Nós éramos muito mais brutos e precisávamos de cenas fortes. A nossa sensibilidade hoje se impressiona por muito menos. É muito interessante a gente ver no início dos filmes um aviso, cuidado, cenas fortes.
mostrando o nível de sensibilidade que a gente tem hoje. Que por muito pouco a gente se impacta. Antes, olha, na época dos meus bisavós, que não faz nada de tempo, os filhos desencarnavam e isso não era um acontecimento tão grave. Tinham tantos filhos e muitos morriam. Por quê? Porque era natural desencarnar cedo. A expectativa de vida era de 40, 50 anos. 50 anos é muito, 40 anos. Naturalmente, muita gente morria antes dos 40. Muitos filhos, por conta das más condições de higiene, falta de cuidados médicos, etc., morriam no primeiro ano. Muitos. Isso não chocava do jeito que choca hoje. Por que que choca hoje? Porque acontece menos, nós estamos menos acostumados. Não é porque a gente ama mais. Tudo que nós não estamos acostumados impacta mais. Concorda comigo? Eu conversei com uma pessoa segunda-feira, o marido dela teve alguns AVCs. E ele teve que se alimentar por sonda. E ela disse assim, quando me contaram que eu ia ter que alimentá-lo pela sonda, eu quase morri. Porque, meu Deus, né? Ela ficou reproduzindo, meu Deus, que coisa terrível, como que eu vou fazer? 6 meses depois, que foi segunda-feira, nossa, é tão mais simples do que eu pensava, né? Hoje ele até engordou. Está comendo tão bem, que antes eu não comia, agora eu dou o que precisa comer e ele come, ponto final. Nem reclama do gosto. Então, o que aconteceu? Ela se acostumou à situação. Não sofre mais. Entrou na normalidade. Nós somos assim. Antigamente, morria-se muito mais de doença, tinha muito mais guerra, era menos grave. Para nós, isso nem estou dizendo que seja ruim nem ou bom, tanto faz, apenas um fato, é muito mais natural. Então, o processo, a gente precisa pensar, acho que essa pergunta tem muito a ver com isso, como que funciona o processo de transformação íntima. Como é que a gente se transforma? Não é pela dor, gente. Se fosse pela dor, nós estaríamos imensamente evoluídos, porque nós vivemos num vale de lágrimas. Me diga que lugar que não tem dor. Que casa que não tem dor. Que cidade que não tem muita dor. Conhece alguma? Eu não conheço. Nesse mundo, nessa vida, nesse planeta? Esquece. Nós já seríamos extremamente quase perfeitos. De tantas lágrimas que chora diariamente. Oceanos de lágrimas. Não é a dor que nos evolui. É a compreensão dela. É o quanto a gente deixa a dor abrir as portas da nossa compreensão e do nosso entendimento. A gente fala assim, num falar natural, precisa da dor para evoluir. Não é a dor que faz com que a gente evolua. A dor, ela prepara, ela possibilita, ela oportuniza a transformação. E o melhor analogia que eu posso fazer, que me agrada demais, é comparar a dor ao arado. Alguém aqui não sabe o que é arado? Porque é incomum, principalmente para os jovens. Arado é uma lâmina desse tamanho. Pode ser desse tamanho? Ela é bicuda assim, né? Muito pesado, de ferro, muito pesado. E você coloca na terra e hoje o trator puxa. E conforme ela é muito pesada, conforme ela vai sendo arrastada, ela vai rasgando o solo, vai fazendo um sulco, não chega a ser uma vala, né? Mas um sulco, assim. Para que ele serve? Para que depois o agricultor coloque a semente nesse sulco, tampa ou não tampa, não sei, e depois nasce. É isso. O arado tem a dor. Por quê? Exatamente porque ela abre, ela rasga a nossa alma, dura, rebelde, endurecida,
e expõe o melhor que há nela. E ali a vida planta a semente do crescimento. Porque ao abrir, romper a casca dura da terra, que não é fértil, porque é dura e seca, ela expõe a terra fértil, que está dentro de nós. Por que está dentro de nós? Porque somos filhos de Deus. E Deus nos fez divinos e grandiosos. A dor expõe a nossa grandeza quando a gente não briga com ela. Mas a gente briga por um tempo. Depois a gente se rende. Porque ninguém pode ir com a dor muito tempo. Ninguém enfrenta a dor por muito tempo. Porque a dor, ela tem uma característica divina. Ela sabe aonde tocar em nós. E aí ela sabe com precisão. Analisem vocês os acontecimentos impactantes da vida de vocês, se a dor não relou no ponto mais precioso. Não foi? A gente fala assim, tirou de mim o mais importante. Sim. Mexeu naquilo que não podia mexer. Sim. Porque é lá o vetor de transformação. É mexendo ali que a gente... Então, não são as grandes tragédias do Apocalipse, que é uma imagem, nós vamos ler de forma com a letra. Não são as grandes tragédias, as grandes dores que vão mobilizar, mas o que nós vamos fazer com ela. A dor abre o suco como o arado, planta a semente. Nós vamos deixar essa semente florescer, crescer? Isso é opção particular. E muitas vezes eu arranco a semente e continuo rebelde. Por quê? Porque nós relutamos em mudar. A gente acha que Deus, que Jesus, é alguém que quer nos dobrar. Não. Ele não quer ninguém obrigado ao seu lado. Nós não temos a obrigação de segui-lo. Nós não somos obrigados a amá-lo. Ninguém é obrigado a ser grato, porque seria uma gratidão falsa. Eu tenho que querer seguir. Essa é a única condição. Não adianta eu fingir que estou seguindo, porque nós sabemos que não estamos seguindo. Não basta vir aqui. Não basta. De forma nenhuma. Porque muitos estarão muito melhores sem vir aqui. Porque não é o ato de vir, mas o que acontece dentro de mim, em cada coisa que eu faço, vindo aqui ou não. Então, vamos nos acerenar com as chamadas tragédias. A palavra tragédia é invenção humana. Deus não tem no vocabulário dele essa palavra. Não há tragédias para o Pai. Apenas acontecimentos naturais e necessários em benefício da humanidade e de todos os seres vivos. Olha a lei de destruição, que poderia, talvez por uma melhor compreensão, ser chamada de lei de transformação. É necessário que morra para que nasça. Estão aí as estações do ano, estão aí as transformações que nós vivemos no corpo e fora, dentro de nós, necessárias, porque ia ser um tédio se nada mudasse. Tédio. Ok? Espero ter respondido. Sim, pensando no meu ponto de vista, a gente sempre, quando vê alguém desencarnado, a gente vai no velório, né? As pessoas falam, nossa, descansou, uma aparência, né, bem serena, né, do corpo da pessoa. Mas um contraponto é quando a gente vai nascer, né? Eu lembro quando eu era criança, ia pensar com meu pai, a gente nasceu com uma analogia. E nascer que nem questão de chorão, né? Porque para nascer a gente chora, né? E para morrer a gente morre, porque meu pai nascer está feliz, assim. É uma pessoa querida por todos. Porque morrer é voltar para casa. Não é bom voltar para casa, gente? Aí nascer a gente não quer vir para casa. Morrer é ir para a escola. E
grande parte das nossas frustrações, e aí eu me dirijo particularmente aos jovens, mas a todos, de forma geral, grande parte das nossas frustrações é porque a gente não entendeu onde a gente está. Nós estamos num lugar de trabalho e de exercícios. Aqui não é um parque de diversões. Nós não viemos aqui para procurar, como a maioria de nós procura, inclusive, principalmente os adultos, onde eu me incluo, aqui não é um lugar para procurar sombra e água fresca. Não se aprende nada embaixo da sombra e da água fresca. E nós estamos aqui essencialmente para aprender. Aprender o quê? A ser feliz. Então, todas as vezes que a gente procura sombra e água fresca, todas as vezes que a gente procura fazer nada, toda vez que a gente procura não ter problemas, a gente está procurando, a gente está indo na contramão desse lugar. E é inevitável que a gente vá para um lugar e lá não tenha o que a gente espera. Imagina que você vai para a escola achando que você não vai fazer nada lá. É muito frustrante. Porque lá você vai ser exigido para fazer um monte de coisa. Aí eu não quero ficar aqui porque eu vim para não fazer nada. Veio com a expectativa errada. Aqui é um lugar de trabalho. Por isso o Evangelho fala exaustivamente sobre servir. Servir e trabalhar não tem muita diferença. E eu não estou falando de emprego, hein? De trabalho. Eu estou falando de fazer algum trabalho, tudo que você faz que gera uma coisa útil. Um aprendizado, etc. Então, é muito frustrante. E nós vamos nos frustrar muito. Nossa! Vou dar um exemplo para passar a palavra para você. A maioria de nós de manhã reza assim. Me corrija. Deus, tomara que eu tenha um dia bom. É certo isso? Não? Não? É isso? Não? É? Não? Alguns não, ótimo. Quando a gente fala isso para Deus, ele responde assim: você vai ter um dia bom, do meu jeito. Porque, na verdade, nós estamos falando assim para Deus: Deus, tomara que eu não tenha problema nenhum para resolver hoje. Ele vai falar assim: esquece. Esquece. Por quê? Porque a gente veio aqui para resolver problemas. Que são exercícios. E os exercícios nos fazem aprender esses problemas. Então, que vocês pensam que eu sou bonzinho, não sou, eu desejo que vocês tenham milhões de problemas. Porque vocês serão felizes. Vocês terão a possibilidade de serem felizes mais rápido. Felizes os que merecem a vida. Porque a vida entendeu que está pronto para colocar a semente no coração. Pois não. Você entendeu? Vai, Pedal. Vai, Pedal. Acreditamos em Deus. Dizemos que sim. Dizemos que sim. Jesus veio e falou: vai no peque mais. Jesus. Passamos por lições. Continuamos pensando. Deus, ele é tão bom que ele retorna a nossa vida de novo para a gente ter um aprendizado. Se a gente tem aquela fagulha que Deus deixou dentro de nós, eu acho que está faltando a gente correr atrás disso. Fazer o bem para mim primeiro. Como que eu vou passar alguma informação, algum aprendizado, algum trabalho, se eu não estou capacitado? Enquanto a gente ficar olhando fora as guerras, a gente tem que ver as guerras que nós temos dentro de nós. Porque o tempo é a natureza. Infinito. Então, eu acho que a vida, Deus, ele é tão bom, que a gente, para falar de Deus, a gente tem que agradecer por tudo que acontece na vida da gente. E a oportunidade que a gente tem a cada momento
e saber aproveitar isso. Só que enquanto a gente fica olhando fora, é um tempo inútil, é um desgaste mental. Porque quando a gente passa do outro lado de lá, tudo bem, volta para sua casa, faz tudo isso que você falou. Né? Só que você vai chegar lá. E vai chegar lá, você vai falar assim, e aí? A gente já sabe o que você já fez lá. Então, eu acho que a oportunidade que a gente tem que se conhecer. Pega o livro dos Espíritos e vê a questão 919. Ninguém gosta dessa parte. Eu tenho essa dificuldade de aceitar os erros. De quem? Meu, pô. Ok. Ótimo. Meu. Porque os dos outros não interessa. Por quê? Ó, os erros dos outros, a forma que eu vejo os erros dos outros vai mostrar, é um termômetro do jeito que eu vejo os meus. Gente, você abre os olhos, você está vendo um espelho do que você é. É simples assim. Mas pode ser complicado se a gente muda a forma de olhar. Então, minha pergunta é: Deus fez a gente bom, belo, verdadeiro. É isso aí que a gente tem que se acordar. É isso que eu queria que você falasse em poucos minutos. Dessa bondade, dessa beleza, desse mundo que Deus proporcionou nessa escola. Dê o nome que você quiser. Em que você pode produzir mais para você, mas para depois florir. Se a gente não souber cuidar da gente, como que eu vou cuidar do outro? Não vai. Muito obrigado. Eu que agradeço. Não há muito o que falar depois do que você disse que eu peço grandes reflexões. Agradeço, penso exatamente igual. Você me fez lembrar o livro Voltei, escrito pelo Chico, pelo espírito Jacó, irmão Jacó. Sugiro fortemente a leitura. Por quê? Primeiro que é um espírito que acaba de desencarnar. Eu adoro o livro que começa morrendo. Porque da vida aqui, a gente já tem muitos livros já. A gente praticamente já sabe, estamos aqui. Mas depois que começa a morrer é ótimo. Quando ele começa a morrer, é o funeral de um grande... Não, de um espírita famoso. Não sei se ele é... Não sei qual é. É o funeral dele. Tá, Bezerra, tá ali no meio, é fantástico. Tem fortíssimos ensinamentos. E lá no final do livro, mais ou menos um mês depois que ele desencarnou, no plano espiritual, acontece um evento. Não somente para ele, mas para outros que desencarnaram. E diante de uma luz imensa, ele diz chorando: Senhor Jesus, por que eu não fiz bastante silêncio dentro de mim enquanto encarnado para que eu pudesse ouvir a tua voz? É de um espírito. O livro tem pontos fantásticos. Esse é o que mais toca. Porque sim, eu penso que quando desencarnarmos, nós vamos perguntar para nós mesmos a seguinte importantíssima pergunta: o que eu fiz comigo? No que eu me tornei? Porque nada mais interessa. Depois vou perguntar dos filhos, da esposa, do marido, da mãe, do pai. Depois vem pronto. Porque de fato a lei maior diz para a gente amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo. De que jeito? Parece que nós estamos esquecendo deste final. De forma nenhuma eu discuto a premissa da doutrina que fora da caridade não há salvação. Mas perceba que nessa frase não está escrito para quem que eu tenho que fazer caridade. Ele não disse assim: fora da caridade para os outros não há salvação. Não está escrito isso. Nós que lemos assim, não é
A caridade deve ser universal, ou seja, também para mim. Para mim. No livro Mensageiro, se não me engano, há uma cena de um desencarne de uma pessoa que estava sendo profundamente auxiliado pelo desencarne, mas ele estava com problemas. Por quê? Porque ele cuidou da família inteira e não cuidou dele. E ele estava sendo ajudado, mas ele tinha que resolver algumas questões dentro dele que não o habilitavam a fazer um desencarne bom ou tranquilo. A gente parece, para encerrar, que seria bom a gente escolher, baseado na visão da imortalidade, que temas da nossa vida a gente vai tratar numa ordem de prioridade, sob o risco de acontecer o que aconteceu com o personagem do Voltaire. Ele se preocupou com muita coisa e deixou de ouvir a voz do mestre dentro dele. Seria muito importante para a nossa própria felicidade que a gente não incorresse nesse erro. A felicidade está ao alcance da mão. Muitos podem não acreditar nisso, mas eu acredito profundamente. Ao alcance de cada um. Ao alcance da mão. Mas a gente precisa se abrir a dar esse passo, ao entendimento do que ela significa, do que ela é. Para isso a gente precisa fazer mais profundas reflexões. Eu agradeço muitíssimo a participação de vocês, porque senão essa palestra seria muito chata. Né? E as questões de vocês, que são de interesse de vocês, e meu também, tá? Fizeram com que, no meu entendimento, pelo menos esperando de vocês também, a gente discutisse sobre coisas tremendamente importantes. Tá? Muito obrigado. Eu me esqueci de me convir de fazer a prece final também. Então vamos lá? Ó Jesus, é tão bom saber que o Senhor nos acolhe, está presente na nossa caminhada, tão de perto, cuidando de quase tudo e deixando para nós talvez uma coisa, uma tarefa, que é olhar para dentro, que é descobrir-se, para conhecer o seu amor e o Pai. Mas ainda por muito tempo, Mestre, nós não poderemos caminhar sem tua luz. E por isso, desde já te agradecemos por tanta luz na nossa vida, aonde precisamos reconhecer que não há um só desamparado nesse mundo de lágrimas, nenhum só esquecido, nenhum só abandonado. Nós não estamos abandonados. Que essa convicção se aprofunde dentro de nós, Mestre. Pedimos essa ajuda específica, para que possamos caminhar com mais leveza, com mais lucidez, com mais tranquilidade, sem tantos medos, porque nós sabemos que contigo, que é com quem estamos, tudo sempre ficará bem, mesmo que a gente não compreenda, mesmo que o mundo diga que não. Que a sua bondade nos permita guardar no coração a tua luz e a tua presença, para que a gente caminhe em paz. Obrigado, Mestre. Que assim seja.